noite com a paz do Senhor Jesus. Pela graça e a misericórdia do Senhor. Mais um dia, o Senhor está nos dando a permissão de compartilhar uma mensagem pela direção do Senhor Jesus. Convido você convide a sua família para ouvir mais uma vez o que Deus tem para tratar ao teu coração. Dou graças a Deus pela oportunidade concedida que o Espírito Santo de Deus concede para conosco. Você é privilegiado de hoje parar tudo que você está fazendo, como Maria. Quando Jesus chegou na residência de Maria, aonde estava Marta e Maria, Maria deixou tudo o que estava fazendo e convidou Jesus para entrar. Pare agora tudo que você está fazendo aí. Deixe Jesus falar contigo. Deixe o Espírito Santo de Deus fortalecer o teu coração. Se você está com a sua Bíblia aí, convido você para abrir as Escrituras no livro de 2 São Mateus, no capítulo 24 e o versículo 36. Estarei compartilhando aquilo que Deus determinou e colocou no meu coração. Creio eu que essa palavra ela terá direção para os que o ouvem e para os que deseja herdar o reino do céu. Livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 36. Diz a palavra do Senhor: ninguém sabe o dia e a hora, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou. A todos assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixando o outro. Estando duas no moinho, será levado um e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Palavra essa poderosa da parte de Jesus. Jesus compartilhando com a igreja e prevenindo a santa igreja do Senhor e os ouvintes da palavra de Deus dos acontecimentos reais, dos acontecimentos que viria para o tempo vindouro, para o tempo chamado hoje, o tempo chamado agora. Uma palavra do Senhor nos diz: ninguém sabe nem o dia nem a hora que virá o Filho do Homem, nem mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente aquele que é soberano, Deus Todo-Poderoso. E o Senhor virá, e o Senhor, Ele voltará quando toda esta geração, essa geração que está despercebida, essa geração que não está dando crédito às últimas mensagens, a mensagem da última hora, a mensagem de despertamento do sono, a mensagem a qual o Senhor Jesus está dizendo: você que dorme, você que está preocupado com os seus afazeres, você que está preocupado com as coisas materiais, você que está preocupado com as coisas terrenas e está se esquecendo de inclinar os teus olhos, de inclinar os teus ouvidos e ouvir o que o Espírito Santo
tem com a igreja, tem para revelar com a igreja nesses últimos dias. E a palavra do Senhor é essa, o Senhor Jesus dizendo que a geração está como nos dias de Noé, a geração preocupada nas suas coisas materiais e não se importando com as profecias que é revelação bíblica. Toda profecia ela tem que ter base nas escrituras sagradas, porque quando ela tem base nas escrituras sagradas, ela é verdadeira e correta. E como diz a palavra do Senhor no livro de Números, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, mas ele é Senhor para cumprir tudo o que tem determinado e tem revelado nesses últimos dias. Você que está chegando agora, você que se curvou diante do Senhor nesses últimos dias, você é privilegiado, porque enquanto você tem oportunidade, você teve a oportunidade a qual muitos desperdiçou. Muitos não deu crédito quando o Senhor quis tratar com ele, quando o Senhor quis renovar o teu caminhar, quis renovar a tua vida espiritual, mas o teu coração estava endurecido. Quis ser amante de si mesmo, como diz em 2 Timóteo capítulo 3. Os homens estão amantes de si mesmos, presunçosos, preguiçosos, mentirosos, desobedientes à palavra de Deus. Mas você que tem oportunidade de ouvir o que o Espírito Santo diz agora, é tempo de renunciar, é tempo de ouvir o que o Espírito Santo tem para contigo. Se você realmente quer ter um encontro com Jesus, se você quer entrar no reino celestial, a palavra do Senhor diz que nós devemos estar como as virgens prudentes. As virgens prudentes está vigilante e está buscando o azeite. A virgem prudente, ela está fazendo aquilo que o Senhor tem ensinado, que o Senhor tem capacitado no seu dia a dia. Irmãos e irmãs, geração do século 21, estamos passando por um momento difícil nesses 4 cantos desse país, aonde os mais atingidos é as congregações aonde tinha hoje no final de semana, um final como esse sábado, as igrejas estavam lotadas em reunião com os seus irmãos, os irmãos junto um com o outro, glorificando e adorando e exaltando o nome do Senhor. E hoje estamos aqui pela misericórdia do Senhor Jesus, estamos aqui querendo fazer a vontade do Espírito Santo de Deus, mas por causa desses governadores comunistas, esses governadores que não quer ter um caminhar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, está fazendo a sua própria vontade. Assim, as portas das congregações estão fechadas, as portas construídas por alvenaria, por mão de homens, mas a porta do teu coração, ela não está fechada, só fecha se você quiser. Mas se você convidar o Espírito Santo de Deus, se você convidar aquele que transforma o homem, aquele que nos fez do barro, pegou o pó e a água e moldou e nos fez e assoprou o fôlego de vida. Esse que está e reina para todo sempre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está todos os dias batendo na porta, te convidando para você não ser como nos dias de Noé. Como Noé pregou, recebeu a profecia do Senhor, que viria o dilúvio diante da terra, que ele construísse uma embarcação. Quando ele passou essa profecia diante daquela geração, toda aquela geração, ela zombava de Noé. Foi 120 anos pregando, foi 120 anos despertando as nações, foi 120 anos despertando aquela geração, mas aquela geração zombava. Por que zombava? Porque a profecia era esta, que viria o dilúvio diante da terra, e quando o dilúvio viesse, tudo aquilo que estava diante da terra seria destruído, tudo aquilo que teria vida seria aniquilado, tudo aquilo que respirava nesse solo terreno seria aniquilado pela água. A água ia ter um domínio aos 4 cantos deste mundo, mas ninguém deu crédito a essa profecia. Por que, missionário Tiago? Porque naquela época ainda não tinha caído chuva, a chuva não era uma novidade, ninguém sabia que chuva, só vinha apenas vapor, saía da terra, mas chuva, que as nuvens carregadas como nos dias de hoje,
que rega todo o campo. Naquela época ainda não tinha nuvens carregadas que ali regava o campo, e para isso era novidade. Quando Noé pregava, o dilúvio vai vir e chuva cairá do céu, o povo zombava da família de Noé, e foi 120 anos levando essa profecia, mas o povo endurecendo o coração, e todas aquelas pessoas se davam em casamento, prostituição, mentira, orgia, mas não dava crédito que aquilo ia acontecer, porque aquele que deu a revelação a Noé não foi um homem terreno, mas foi aquele que está diante o seu trono, com os olhos inclinados os quatro cantos deste mundo, dizendo: eu voltarei, e quando eu voltar, será que eu acharei fé diante dos homens? E a palavra do Senhor nos diz: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, a porta foi selada. Por que, missionário Tiago? O porquê o Senhor quis destruir aquela geração, o porquê o Senhor quis destruir aquela nação. O Senhor quis destruir por causa que as pessoas, o Senhor fez o homem, todo o ser vivente foi para a adoração ao Senhor, mas o homem, pela dureza do coração, o homem, por não obedecer o que o Espírito Santo diz à igreja, por fazer a sua vontade própria, desonrou a Deus. E como diz no livro de Gênesis, no capítulo 6, a palavra do Senhor diz que o Senhor se arrependeu de ter feito a criatura humana. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem, como diz no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele se arrepende de ter feito a criação. Como diz aqui no versículo 5, o Senhor diz: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Pensou-lhe em seu coração, disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, estas são as gerações de Noé. Era homem justo, perfeito com sua geração. Noé estava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Se arrepende o Senhor de ter feito a criação, se arrepende o Senhor de ter feito o homem. Assim o Senhor, mas quando o Senhor, com teus olhos, que nada foge da presença do Senhor, tinha um homem justo, que não se corrompeu, um homem que estava na justiça diante dos olhos do Senhor, e esse homem era Noé. E quando Noé, cheio do Espírito Santo de Deus, Noé, cheio da graça do Senhor, Noé agradou aos olhos do Senhor. Então o Senhor seria injusto se destruísse aquela geração, aquela família, a família de Noé, que estava na prudência, estava na obediência. Então o Senhor chamou o teu servo, deu a revelação a ele: eu destruirei toda esta nação se não se arrependerem. Noé, construa uma embarcação. Noé foi o primeiro engenheiro, construtor. Nunca tinha se havido uma embarcação terrena. E Noé, o Senhor falou ainda mais para ele: Noé, está vendo aqueles montes? Você construirá a embarcação, você construirá a arca naquele monte. E Noé olhou
choveu, mas Senhor, como é que nunca choveu diante da terra? Como é que as águas, como é que essa embarcação ela vai flutuar? Será que não há alguma coisa impossível tem para Deus? Nada é impossível para Deus, para os que crerem. Então, se você crê na palavra do Senhor, assim como Noé creu, Noé foi obediente e começou a riscar. O Senhor falou: você vai pegar uma vara, você vai começar a riscar, e eu te darei o desenho, a engenharia, e você começará a riscar até onde eu o determinar. E assim Noé fez, obedecendo à vontade do Senhor. E quando foi passando os dias, aquelas pessoas olhavam e ria, zombava, caluniava, perseguia o teu servo, e assim foi construída a embarcação. Após aquela embarcação estar construída, o Senhor traz a revelação ao teu servo: somente animais de cada espécie, o casal de cada espécie, entrará naquela embarcação, e somente a tua família será digna de entrar nesta embarcação, e eu selarei esta embarcação. Irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, quem é o Senhor que vai fechar a embarcação, a última embarcação, a qual a nós, a igreja do Senhor, que está aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se aproxima. O Senhor Jesus se aproxima bem depressa. Tudo que está acontecendo aos quatro cantos deste mundo, isso é permissão de Deus para que essa geração venha se arrepender, para que essa geração venha dar ouvido o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor diz à igreja. Esta geração tem desobedecido, tem feito os seus prazeres, tem colocado em prática o desejo do teu coração, mas não quer colocar em prática o que o Senhor tem determinado. O Senhor diz na tua palavra: essa geração erra por falta de conhecimento, como diz em Marcos capítulo 12 e versículo 24, o povo erra por falta de conhecimento. Se examinar as escrituras, são dela que de mim testifique, são dela que de mim terás vida eterna. Essa geração hoje, ela está zombando de Deus. Se você viu nesse último carnaval, esse último carnaval que se passou aqui nessa geração brasileira, o zombaria com o nome de Jesus, o povo escarnecendo o nome santo de Jesus Cristo. E hoje nós estamos vendo com nossos olhos nus, acompanhando nos noticiários, acompanhando nas manchetes, nós estamos vendo cada dia o número de mortos, quantas pessoas estão descendo à sepultura, e muitos deles estavam neste carnaval. Quantas pessoas estavam ali apoiando essa zombaria, essa blasfêmia contra o nome de Jesus Cristo, e não se deu conta que o castigo do Senhor viria. Quando menos esperar, a ira, o castigo do Senhor virá diante esta geração a qual não quer se arrepender, essa geração que não quer se encurvar diante de Cristo Jesus, que está fazendo a sua vontade, e está fazendo o desejo do teu coração, e não quer ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. É hora de obedecer. Obedeceis quando o Senhor quer tratar contigo, obedeceis quando o Senhor quer falar contigo, porque a geração de Noé não obedeceu, e quando veio o dilúvio veio diante da terra. 150 dias as águas foi tomada pela terra, consumindo tudo que era vivo, tudo que era alma vivente, tudo que era vivo de sobre a terra foi consumida. E quando foi consumida, o Senhor diz que a embarcação foi selada por ele. O que entrou não poderia sair mais, e o que ficou fora não poderia entrar mais. Assim será o reino do céu, porque o Senhor Jesus diz: eu sou a porta estreita, eu sou a porta verdadeira, eu sou a porta, eu sou o caminho estreito, e eu sou o caminho verdadeiro. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Geração do século 21, a palavra do Senhor nos dá um exemplo. Jesus dizendo à igreja, Jesus dizendo a esta geração do século 21, no livro de Mateus capítulo 25 e o versículo de número 1 em diante: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo.
e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite para consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantavam e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele as bordas e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai e orai. Sejai como virgem prudente. A virgem prudente, ela está acompanhando e desejando a morada celestial. A virgem prudente, ela está renunciando tudo aquilo que não agrada a Deus, porque um sentimento foi brotado. E o sentimento espiritual é aquele quando o Espírito Santo faz morada no templo. E quando faz morada no templo, você realmente é transformado, você sente algo diferente, você sente um desejo de morar no céu. E tudo que você começa a contemplar nesse mundo, você vê que é as mãos de Deus. E a virgem prudente, ela está em oração, ela está na prudência, em vigilância, em obediência e fazendo a vontade do Espírito Santo de Deus. Nada que nós temos aqui nesta terra é nosso. Nada que nós temos aqui nesta terra material pertence a nós. Porque quando o homem, ele vem à falência, ele vem a falecer, vem a sua morte, é jogado na cova e nada ele levará. É por isso que Jesus diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o nosso tesouro não deve estar nas coisas terrenas, o nosso tesouro deve estar no céu, porque lá no céu está guardado. O ladrão não pode roubar o nosso tesouro, porque está guardado pelo nosso Senhor no reino celestial. Mas tudo que nós temos aqui na terra é passageiro e tudo é vaidade. A virgem louca, ela ainda está esperançosa que esse mundo, que esse país, ele vai ter uma melhoria de 100%, não vai ter. Ela está esperando prosperidade nesta terra e ela não vai ter. A vaidade tem tomado os templos celestiais. A virgem prudente, quando ela era do mundo, ela fazia as coisas do mundo. Mas quando ela veio para o reino de Cristo, ela aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, ela deixou de ser o mundo. E quem começou a guiar os passos foi o Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor, que é essa que não mente e não se engana, nos diz no livro de Efésios, no livro de Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 16, a palavra do Senhor diz: para aqueles que é espiritual, para aqueles que quer morar no céu, para aqueles que querem dar a glória do Senhor, para aqueles que querem ter compromisso, para aqueles que querem ouvir o soar da trombeta, você não é mais guiado pela sua natureza humana, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você se tornou virgem prudente.
E a virgem prudente, ela é guiada pelo Espírito Santo. Como diz a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça ao desejo da sua natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês estão com vocês, não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. O Senhor diz: o que a natureza humana faz, a imoralidade sexual, o que a natureza humana produz, a desunião, a contenda, os ciúmes, a prostituição, a vaidade, a comunhão com o Espírito Santo de Deus. É por isso que o Senhor diz que a virgem prudente, ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo. A virgem prudente, ela tem que ser guiada pelos olhos do Senhor, pelo caminho estreito, pela porta estreita. Mas o desejo dessa humanidade, essa geração do século 21, é seguir a vaidade. Você olha dentro da congregação, pessoas que sobem no púlpito da igreja, vaidosos, que estão nos cabeleireiros, na sua vaidade, pintando os seus cabelos, como diz a palavra do Senhor, no livro de Mateus 5,36, não mudais a cor do seu cabelo, não mudais do branco para o preto, porque tudo isso é vaidade diante do Senhor. As mulheres, o véu é para complementar o seu cabelo é o véu que completa a sua beleza natural, não para amparar, não para cortar, como vem cortando, vaidade, e estão nos templos, estão vaidosos dentro das congregações, não estão levando a sério o que o Espírito Santo diz à igreja, mas quer herdar o céu. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Coríntios, no capítulo 15, e o versículo de número 31, o Senhor, que não mente e não se engana, o Senhor diz: comecem de novo a viver uma vida séria e direita, e pare de pecar, para fazer com que vocês fiquem envergonhados. Eu digo o seguinte: algum de vocês não conhece a Deus? Algum de vocês não conhece a Deus? Porque quem conhece a Deus não mente. Quem conhece a Deus não está fazendo as coisas que não agradam o Espírito Santo de Deus. Quem conhece a Deus está se humilhando. Quem conhece a Deus não renega a sua palavra. Quem conhece a Deus não tem vergonha de ser corrigido por Ele. Quem conhece a Deus não tem vergonha de ministrar, de pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, e versículo 16: eu não me envergonho deste Evangelho, porque este Evangelho é poder para salvar, para curar, para libertar e para transformar o homem das trevas para a luz. Mas esta geração do século 21, ela quer dar a glória de Deus. Essa geração do século 21, ela quer entrar no céu, mas que ela quer entrar com bagagem e tudo. A noiva prudente, a noiva vigiante,
vigilante, essa não entrará com bagagem, essa entrará com corpo imortal, porque será transformado pelo um corpo imortal, como diz em Coríntios, o Senhor diz que quando o arrebatamento vier, a igreja será transformada num corpo imortal. Ela vencerá a mortalidade e passará para a imortalidade, porque ela entrará no gozo, no reino celestial. E a virgem prudente, ela está esperando as vestes celestiais, as vestes brancas, as vestes renovadas, as vestes que tenha a pureza, que se renovou na obediência, que se humilhou na presença do Senhor, que deu ouvido à palavra de Jesus, que não deu ouvido ao homem, não deu ouvido às falsas profecias, não seguiu o ensinamento de homem, mas seguiu o que o Senhor Jesus diz à igreja, desde os tempos dos profetas, os profetas do Senhor, homens valorosos, homens que pregou o que o Senhor compartilhou ao teu coração. Assim foi como os apóstolos, assim como foi João Batista, e assim será nos dias de hoje. Muitos não dão crédito, esses homens que têm renome, esses homens que só querem ter o bacharelado, que estuda as filosofias, e muitos estão caindo por pregar a filosofia dentro das congregações, mas não está pregando o arrependimento, não está pregando a volta de Jesus, não está despertando essa geração do sono. Essa geração, ela está dormindo e ela não está entendendo o que está acontecendo. É por isso que Jesus diz: serão pegos de surpresa, muitos serão pegos desejando este mundo e perderá a salvação eterna. Jesus está voltando, Jesus está chegando aí. Você que está enfraquecido no evangelho, você que ainda tem esperança de melhoria neste mundo, cuidado aonde teus olhos estão inclinados. Os teus olhos têm que estar inclinados na presença do Altíssimo, os teus olhos têm que estar inclinados na vinda, se preparando no dia que Jesus voltar. Você esteja como virgem prudente, você esteja preparado, você esteja vigilante, o teu azeite esteja transbordando. Jesus está voltando, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra do Senhor não mudou, quem está mudando é esta geração. O Senhor Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua sendo o alfa, o ômega, o primeiro e o último. Ele é aquele que Ele é o eu sou, Ele é o primeiro, Ele é o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Se arrependeis, se encurvai enquanto é tempo, porque este mundo será consumido pelo fogo. E o Senhor diz: seja como virgem prudente, colocai o teu caminho em prática, colocai o teu caminho em ordem, não se desviai nem para a direita nem para a esquerda. Vigiai enquanto é tempo, vigiai enquanto se pode achar, porque a vinda de Jesus se aproxima. O Senhor diz: o velho homem, eu era o velho homem, eu era prostituto, eu bebia bebida alcoólica, que nem era como água da torneira, caía pelos cantos, mas a graça de Jesus me transformou. O velho homem, a velha criatura morreu, e Cristo restaurou para ser servo, para assim compartilhar a mensagem a todos aqueles que ouvir e dar ouvido que o Espírito Santo diz à igreja. É tempo de você renunciar ao teu eu, é tempo de você renunciar ao teu orgulho, é tempo de você fazer a vontade do Senhor. Tudo que está no mundo é passageiro, tudo que está aí fora ficará para trás. O que não pode passar ao nosso coração é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que permanecer. Tudo que nós temos achamos que é bom, mas não é necessário para a nossa salvação. Tudo que nós temos nós achamos que vai completar a nossa felicidade, não vai, porque se fosse assim, quando eu me prostituía, aquilo era momentâneo, para mim era bom aquele momento, mas quando eu chegava em casa entrava em depressão, o meu coração estava um vazio, e eu não conseguiria me completar
completar, o único que me completou, se chama Jesus Cristo de Nazaré. O único que pode te completar é Jesus Cristo. Sabe quantas vezes, muitas vezes, você chega, trabalha o dia todo, chega na tua casa, aquela tristeza começa a consumir o teu coração, e você tem bens, você pode até ter bens materiais, você pode olhar para a tua dispensa está cheia, não está faltando nada, mas você sente aquele vazio, e você começa a se perguntar: por que eu estou sentindo esse vazio? Por que eu estou sentindo essa tristeza? E eu te digo, sem medo de errar, não tem remédio algum que possa construir, que possa preencher o teu coração, se não for Jesus Cristo. O único que pode preencher o teu coração é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse que pode te transformar, pode fazer você de um velho homem para um novo homem, nascer de novo, do velho homem para o novo homem, como eu nasci. Eu não nasci da carne mais uma vez, da minha mãe não me gerou mais uma vez, mas eu nasci do Espírito Santo, pela graça, por obedecer a palavra do Senhor. Quando o mensageiro chegou até a mim, eu abri os meus ouvidos, abri o meu coração e convidei Jesus para fazer morada. E hoje eu sou grato, porque eu vejo a recompensa, e a recompensa é essa: Jesus está voltando. Despertai do sono enquanto é tempo. Jesus diz: vós que está cansado e oprimido, venha que eu vos aliviarei. A palavra do Senhor nos diz em João 10:10: o ladrão não vem a roubar, matar e destruir, mas eu sou o Senhor que veio para dar vida, vida com abundância. Jesus veio para dar vida com abundância, e Jesus quer transformar o teu lar, Jesus quer restaurar a tua família, Jesus quer te preencher, mas para isso você precisa ter um nome escrito no livro da vida, porque a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse capítulo 20 e versículo 15: aquele que não for achado o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. E ninguém quer descer ao lago de fogo, nem Satanás. Ele gosta de viver no lago de fogo, ele gosta de viver no inferno, irmãos e irmãs. Mas todo aquele que não estiver com o teu nome escrito no livro da vida, esse não é reconhecido como filho. É tempo de se arrepender, é tempo de mudar os vossos caminhos. As amizades do mundo te levam à perdição, mas a amizade verdadeira te leva à salvação. A amizade verdadeira se chama Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz em Jeremias capítulo 17 versículo 5, olha o que o Senhor diz: maldito o homem que confia no outro homem, faz do teu braço a tua carne e aparta o teu coração do Senhor. Estão apartando o coração de Jesus Cristo, mas os homens querem ser abençoados. E o Senhor diz no Evangelho de João capítulo 15 versículo 13: eu vós serei o vosso amigo se fizeres o que eu mando. Então nós temos que fazer a vontade de Jesus, para que assim ele venha completar o que é necessário no nosso dia a dia. A palavra do Senhor é essa, livro de Mateus capítulo 6 versículo 33: buscai o reino do céu e a minha justiça, e as demais coisas eu hei de acrescentar. Os homens fazem plano, mas não sabem que a última palavra sai da boca do Senhor, como diz em Provérbios 16 capítulo 16 e versículo 1: do coração dos homens são os planos, mas a última palavra sai da boca do Senhor. A última palavra quem determina é Deus. Quantas vezes você fez planos e mais plano, mas você até agora não conseguiu concluir? Será que o Senhor está de acordo com teus planos? Porque a palavra do Senhor é essa, no livro de Provérbios capítulo 14 e o versículo 12, a palavra do Senhor diz: há caminho que parece bom aos olhos do homem, mas está levando ele à morte. Cuidado para você não ser chantageado pelas coisas naturais desse mundo, pelas coisas terrenas desse mundo, que nada pode fazer, que nada você pode alcançar, mas o que você pode alcançar hoje, eu falo com convicção. Assim como Jesus me transformou, assim como Jesus me mostrou o caminho da vida, o caminho da vida eterna, eu compartilho com você hoje. Você não vai se arrepender, você não vai se arrepender de vir para os caminhos do Senhor. Muitas vezes
você diz, eu não estou preparado, ninguém se prepara para vir para o Senhor que prepara quando nós dá o primeiro passo, porque eu nunca vi uma pessoa ter o desejo de ser médico e assim ele exercer a função da medicina, sem primeiro dar o primeiro passo e estudar para ter o conhecimento, para exercer a função na medicina. Eu nunca vi um engenheiro civil querer erguer um prédio sem primeiro ele ganhar o conhecimento para depois exercer o conhecimento da engenharia. Assim é para com Deus. Primeiramente nós dá o passo, abre o nosso coração, deixa Jesus entrar, deixa Jesus transformar, porque eu não sei, mas Ele sabe. Eu não tenho sabedoria, mas Ele tem. Ele é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis, Ele que dá o conhecimento. Muitas vezes você pergunta, eu não tenho conhecimento das Escrituras Sagradas. Nós só podemos ter conhecimento quando nós vem para os caminhos do Senhor e convidamos o Espírito Santo para fazer parte da nossa caminhada, porque diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1 e versículo 5, tem falta de sabedoria, Deus vos o dará, e para Deus dar sabedoria, precisa obedecer. A obediência do homem forma o seu caráter, a obediência do homem forma a tua identidade. A tua identidade é quando você se prostra diante de Jesus, faz o que o Espírito Santo diz à igreja, porque o Senhor diz, aquele que pratica a natureza humana, o que ele pratica é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Diz o Senhor no livro de Gálatas, capítulo 5 e o versículo de número 19, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. As ações indecentes é aquelas pessoas que ela age de má fé, ela aparentemente ela tem um bom linguajar, ela fala bonito, ela te convence nas palavras, mas nas obras ela não pratica, nas obras ela não faz, ela trai. Quando você vira as costas, ela é a primeira pessoa a te trair, e você dá crédito a essas pessoas. Impureza, mente contaminada, essas pessoas que falam de si mesmo. É por isso que o único que nós devemos confiar se chama Jesus Cristo, o único suficiente e salvador, o único que pode transformar, o único que é o consolador, o único que não desampara, mas é o Senhor dos senhores, e é aquele que te chama pela manhã, e é aquele que está contigo quando nós colocamos em prática o que o Espírito Santo diz à igreja. E a palavra do Senhor diz, a adoração a ídolos, o Senhor diz que ele não está de acordo com aquele que se prostra diante de outros deuses. O Senhor diz, todo aquele que se prostra diante de outros deuses, o Senhor não está em parte com ele, porque o Senhor tem ciúmes da sua igreja, porque o Senhor diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 12, o Senhor nos diz desta forma, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus está dizendo, nenhum outro nome é digno de ser adorado, somente Jesus Cristo é que se devemos se prostrar. Por que, missionário Tiago? Porque foi o único que desceu do céu, nos ensinou e nos está nos ensinando o caminho da verdade e a vida. Ele diz em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Jesus diz, aquele que se prostrar diante aos ídolos, diante aos homens, diante as imagens de escultura, eu não estarei com ele. Isso é bíblico, e muitos estão aí, não pregam porque não têm o conhecimento de Deus, como diz a palavra em Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 34, que muitos não conhecem a Deus. Muitos não conhecem a Deus.
adoração a ídolos, as feitiçarias. Quantos preferem ir aos feiticeiros, se prostra aos feiticeiros? É por isso que a palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Os filhos das trevas, eles são prudentes, as suas entidades. Os filhos das trevas, eles se encurvam aos ídolos, eles se curvam aos homens, mas eles não se encurvam diante do Senhor Jesus, não se encurva. As pessoas não querem se curvar diante do Senhor Jesus, mas são prudentes em se curvar diante aos ídolos. E o Senhor diz que o Senhor, Ele aborrece todo aquele que não quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor, que é poderosa e eficaz, que não mente e não se engana, como o Senhor está dizendo aqui, o Espírito de Deus e a natureza humana são inimigos. O Espírito Santo, ele não tem parcialidade com a natureza humana carnal, que o homem quer fazer a sua própria vontade, mas se for guiado pela sua própria natureza, como diz no livro de Gálatas, capítulo 6 e o versículo 8, aquele que plantar na sua própria natureza, esse colherás a morte, mas aquele que plantar na natureza do Espírito Santo, esse colherás vida eterna, porque a palavra do Senhor também diz no livro de Gálatas, capítulo 6 e o versículo 7, o Senhor nos diz, não se engane, não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. O que plantares, será a sua colheita. Se plantar na natureza do Espírito Santo, colherás vida eterna. Mas se plantar na sua própria natureza, no seu ego, na sua desobediência, você acha que você pode fazer conforme o desejo do teu coração, você pode fazer a sua própria vontade. Não é desta forma. Nós temos que ser direcionados por Deus em todas as coisas que vamos fazer enquanto nós estivermos aqui diante desta terra. Nós temos que ser direcionados pelo Espírito Santo, porque se nós for direcionados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor estará iluminando o nosso caminho e nós não tropeçaremos, nós não vamos fazer as coisas erradas, mas nós vamos fazer aquilo que vai edificar a nosso crescimento espiritual. É por isso que as virgens prudentes, ela fazia a vontade do Senhor. E se você e eu fazer a vontade do Senhor, então alcançaremos a glória eterna. E não fazemos a nossa vontade, buscar enquanto é tempo, se renovar enquanto é tempo. Tá vendo esse governo que está aí nas cidades? Os governadores das cidades estão causando documentos, estão preparando leis severas para querer calar os homens de Deus, mas eles não vão calar. Por quê, missionário Tiago? Porque a palavra do Senhor diz, passará o céu e a terra, mas a minha palavra permanecerá. A minha palavra é esta, é arrependei-vos, colocar em prática, viver o santo evangelho. Não tenha vergonha de Cristo, não tenha vergonha de falar, eu sou novo homem, eu sou nova criatura. O que eu fazia no passado hoje não faz parte mais da minha realidade. O que eu fazia e tomava decisões de mim mesmo, hoje não. Hoje o Senhor abriu a minha mente espiritual, me deu um banho de misericórdia e hoje eu falo conforme o Senhor tem determinado o meu coração. Renunciais os vossos caminhos, colocar em prática enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Batei e abrir-se-vos-á. A porta que o Senhor abre é para a mudança, não é para você continuar sendo quem você era. Mudai, se arrependeis, não queira plantar na sua própria natureza humana. Se revestir das armaduras do Senhor. Não olha, não vá à congregação em busca de profecias mentirosas. Não vai na congregação em busca de
de regalias, não vai na congregação querendo aplausos de homens, não, mas vai por Cristo, vai por renunciar esse mundo miserável, porque a palavra do Senhor nos diz em Tiago 4:4, o Senhor nos diz: aquele que é amigo do mundo, aquele que quer adúlteros e adúlteras, aquele que quer a amizade do mundo, esse constituiu inimigo de Deus, como está dizendo aqui bem claro, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constituiu-se inimigo de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo será inimigo de Deus. Então, se você não quer ser inimigo de Deus, é hora de fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, enquanto o Senhor está estendendo as tuas mãos sobre a tua casa, sobre a tua família, te dando a oportunidade de você se arrepender, porque todos nós, cada um vai ter que prestar conta de si mesmo. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo joelho, cada um de nós vamos ter que prestar conta naquele grande dia. Todos nós vamos ter que se dobrar diante de Jesus e vamos ter que prestar conta, porque a palavra do Senhor nos diz em Romanos 14, versículo 11, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará que eu sou Deus. Da mesma maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, cada um de nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor, cada um vai ter que se prostrar diante do Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra do Senhor, que todo joelho se dobrará diante do Senhor e reconhecerá que Ele é Deus de Israel, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Senhor que ressuscitou ao terceiro dia e nos trouxe a palavra de salvação. E a palavra do Senhor diz no livro de Romanos capítulo 6 e o versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Não deixai a sua natureza humana te dominar, mas deixai o Espírito Santo ser lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. O Espírito Santo de Deus, enquanto ele for lâmpada para os teus pés, você não andará cego, você não tropeçará, você estará com os olhos inclinados para o reino celestial. Enquanto o Espírito Santo for luz para o teu caminho, você não tropeçará, mas você estará andando de mão dadas com Jesus. Examinai as Escrituras Sagradas, buscai o reino do céu, examinai, ganhai tempo, não é perder tempo. Você examinando as Escrituras não é perder tempo, é ganhar tempo. Chegou o tempo agora de aproveitar essa oportunidade e examinar mais e mais todos os dias. Exame, como diz a palavra do Senhor em Salmos capítulo 1, versículo 2. Examinar as Escrituras de dia e de noite. Examinar não é você ler como um livro qualquer. Examinar, quando você estiver examinando, você está: Espírito Santo, abre a minha mente, me ensina, me transforma, me restaura. Porque eu não quero ser errante, eu não quero fazer o que eu fazia antes. Eu quero que a minha casa, a minha família, seja também salva por esta palavra como eu fui. Mas depende de você também, você varão, cabeça. Buscai o reino do céu, aprendei a palavra do Senhor, examinai, convidai o Espírito Santo, renuncia tudo aquilo que não agrada a Deus, e você vai ver o Espírito Santo te dar discernimento da palavra, e você ganhará, será um canal de bênção no meio da sua parentela, e Jesus te transformará, te ensinará, e vai te capacitar para você ser um servo de Deus.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Seja como virgem prudente. Buscai o azeite. Mas como eu vou buscar o azeite na padaria? No mercado não, o azeite é através da obediência, na oração. E não tendo vergonha deste evangelho. Não tendo vergonha desta palavra. Mas sim, se arrependendo e se convertendo. Para assim, quando vir os dias maus, você esteja preparado para morar no céu. O homem orgulhoso, ele está a caminho da desgraça. Todo aquele que não dá ouvido à palavra verdadeira, a palavra de Cristo Jesus, ele é homem orgulhoso, como diz em Provérbios capítulo 18, versículo 12. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. A humildade é quando você reconhece que Jesus é soberano. A humildade de um crente, quando é corrigido pelo Senhor, sabe reconhecer o teu erro e colocar em prática o que edifica, o que santifica. Porque a palavra do Senhor nos diz no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7, eu não vos o chamei para a imundícia, mas eu vos o chamei para a santificação. Não te chamei para ser imundo. Jesus está dizendo, não te chamou para ser imundo. Jesus não te chamou para ser treva. Jesus te chamou para ser luz. Jesus te chamou para andar no caminho da justiça. Jesus te chamou para andar no caminho da verdade. Saia, evangelize. Você que está parado, você se diz pastor, missionário, estão travados aí. O rebanho, pastores e pastoras, que se diz pastoras, evangelistas, missionários, estão abandonando o rebanho agora nessa quarentena. Não estão valorizando, não estão ligando, não pregam o rebanho que está agora se debandando, por causa que você não foi pregar para esse. Muitos já se desviou agora, por causa que você não está cuidando do rebanho, só está preocupado com os bens, os dízimos e oferta, mas não está preocupando com essas almas, não está pregando, não está preocupado, não está indo até a elas, não está pregando de Cristo, não está despertando a ela, não está dizendo que Jesus está se aproximando. Essas ovelhas, elas estão se enfraquecendo na fé, elas estão se perdendo. Muitos novos convertidos já se desviaram, muitos novos convertidos antes dessa pandemia entrar, já não está mais na comunhão de Cristo, porque você, pastores, você evangelista, você missionário, você que prega o evangelho, não se preocupou com elas, não ligou, não foi até lá, não bateu na porta, não levou a mensagem, e essas ovelhas estão debandando. E o Senhor diz, ai daquele que abandona as minhas ovelhas, ai daquele que não leva a minha palavra, ai daquele que não leva o meu ensinamento, ai daquele que apenas estão preocupados com a lã das ovelhas. Esta é a virgem louca, esse é o lobo. Tem muitas pessoas crendo aí, pessoas que estão imundidas com a semente desses lobos devoradores, comprando semente de R$1.000, dá valor para esses falsos profetas, mas não quer dar valor para um homem de Deus, um homem humilde, um homem de oração, um homem que prega a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a verdade mais pura que você e eu pode ter dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. A palavra verdadeira é essa, mas ficam dando ouvido a esses lobos devoradores que estão comendo e ceifando a lã das ovelhas. Não está preocupado com tua vida espiritual, eles não estão preocupados com a tua vida espiritual, porque se tivesse preocupado com a tua vida espiritual, não estava escarnecendo o nome de Jesus, estava despertando a igreja a estar firme como um exército, estava despertando a igreja a se revestir das armaduras de Cristo Jesus, que é a palavra santa, a palavra que edifica, a palavra que transforma, a palavra que batiza com o Espírito Santo de Deus e te leva para o céu e faz você abriga os olhos e faz você ter uma vida digna. Cuidado com esses falsos profetas
profeta que sobe no púlpito da igreja apenas para mentir, mas não prega as escrituras sagradas, não prega a verdade, não ensina o caminho que justifica a retidão para com o Senhor. Cuidado, cuidado você aí, cuidado com esses falsos profetas, cuidado com esses falsos pastores que na congregação estão de um jeito, mas não dá testemunho no dia a dia na rua. De dia, muitos estão no púlpito da igreja bem alinhado, estão no púlpito da igreja bem vestido, de paletó, terno e gravata, mas de dia estão andando como malandros, estão andando como playboys, estão andando como maloqueiros, e o Senhor chamou a igreja para dar testemunho, ser imagem, semelhança de Cristo, ser igreja verdadeira, não ser maloqueiros como muitos estão por aí. No púlpito da igreja, você olha, muitos por não ter discernimento, fala é homem de Deus, é homem valoroso, mas no dia a dia mostra quem é. A palavra do Senhor nos diz em Tiago capítulo 1 e versículo 22, não sejais só ouvinte da palavra de Deus, sejai praticante, praticai, não somente na congregação, em todo canto aonde você pisar os seus pés, dê testemunha de Cristo, porque a palavra do Senhor nos diz em Gálatas capítulo 1 e versículo 8, um outro evangelho fora esse é anátema, é maldito. Um outro evangelho fora esse não edifica. Um outro evangelho, até os anjos do céu se pregar, é amaldiçoado. O evangelho verdadeiro se chama palavra de Deus. O evangelho verdadeiro se chama Jesus Cristo. Não é esse arrumadinho que os homens estão trazendo para os púlpitos da igreja. O evangelho do Senhor, ele é puro e genuíno. O evangelho do Senhor, ele não tem diminutivo, ele é direto, correto e eficaz e verdadeiro para você ser transformado, para você ser homem valoroso, para você ser mulher valorosa, porque a palavra do Senhor diz, a mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola destrói. O homem sábio edifica a tua casa, mas o tolo destrói. O ministério, a igreja começa dentro de casa, começa dentro do seu lar, começa junto com a sua família. Por isso que nós devemos fazer a vontade de Cristo Jesus, para que assim venhamos dar bom testemunho aonde nós pisar os nossos pés, porque o apóstolo Paulo diz, antes de vós sair da vossa casa, faça uma análise de si mesmo, para vós não ser apontado. Seja virgem prudente, dedicada a Deus, seja virgem prudente, para ser reconhecida quando o noivo vir à meia-noite e virá o Senhor. À meia-noite e virá o Senhor. O noivo vem aí, e quem estiver despercebido vai ser como nos dias de Noé. A porta será selada, e quem entrar não pode sair mais, e quem ficar de fora não poderá entrar mais. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Para encerrar, para concluir, o que o Senhor Jesus tem para com a igreja. Olha o que Jesus diz para você aí, que perseverar até o final, que perseverar na graça do Senhor Jesus, renunciando tudo, o seu eu, o seu ego, a sua vaidade. Não é vergonha renunciar o que não agrada a Deus. É valoroso, porque o Senhor se agrada mais daqueles que se renuncia o que não agrada a Deus, que se humilha, que reconhece que para andar com Deus precisa andar na santificação, porque Jesus diz, seja santo porque eu sou santo, seja prudente porque eu sou prudente, seja fiel porque eu sou fiel, andai na fidelidade porque eu andei na fidelidade. O Senhor Jesus disse, se o homem for infiel a mim, eu não posso ser infiel a mim mesmo, porque se ele fosse infiel a ele mesmo, ele seria mentiroso, e todas as palavras que ele compartilhou na sua trajetória missionária seria de bajulação
e mentirosa e não se cumpriria as suas profecias. Mas ele foi fiel e continua sendo fiel. É os homens que estão traindo a si mesmo pelo orgulho do coração e não quer vir pelo arrependimento a Cristo. Cuidado você para não cair na armadilha de Satanás. Cuidado você para não ouvir esses bajuladores mentirosos que estão nos púlpitos da igreja, vestidos de capa, mas são lobos devoradores. É por isso que Jesus diz no livro de Mateus 25, o Senhor nos vai trazer essa mensagem, que Ele vai separar para a sua direita as ovelhas e para a sua esquerda os lobos. Os lobos serão separados para a sua esquerda e os lobos serão lançados no fogo. Os lobos serão lançados na fornalha, como diz a palavra do Senhor, no livro de Mateus capítulo 25, e o versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E no versículo 41 o Senhor diz, então dirá também aos que estiver à sua esquerda, apartai vós de mim, maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Cuidado com esses lobos devoradores. Não dê ouvido a esses homens, a essas profetisas, a essas falsas missionárias que estão aí, que estão parecendo pombagira, se pintada, cabelo pintado, mulheres que andam seminua, mostrando a sua nudez, se insinuando para os homens, fazendo como fez Jezabel, se insinuava, se pintava e se insinuava nos púlpitos, insinuava e destruía casamentos, destruía relacionamentos. Cuidado aí, você homem, varão também, vaidoso, que anda com essas roupas apertadinhas, roupa vaidosa, esses cabelos penteados de homens sexuais. Cuidado, seja transparente, não esteja no púlpito da igreja apenas de aparência, porque o Senhor Jesus nos examina de dentro para fora. Não seja como sepulcro caiado, como está escrito na palavra do Senhor em Mateus 23 e o versículo 27, ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, porque sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Por fora parece bonitos e formosos, mas por dentro estão mortos, por dentro estão destruídos. Seja transparente, seja verdadeiro para herdar a salvação eterna, porque Jesus diz na tua palavra, Mateus 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o final, esse terá a salvação. E o tempo se aproxima, a volta de Jesus se aproxima. Não é tempo de dormir, não é tempo de cochilar, é tempo de pregar a palavra, é tempo de pregar a salvação, é tempo de ser transparente, é tempo de ser verdadeiro, é tempo de dizer o que o Espírito Santo diz à igreja. Não é tempo de buscar bens materiais, é tempo de se renovar, é tempo de se preparar, é tempo de buscar mais azeite, é tempo de se prostrar diante de Jesus e falar, Senhor, só o Senhor tem a salvação, só o Senhor sabe o caminho de volta para casa, só o Senhor é a porta estreita. Senhor, não me deixe sair desta embarcação, porque enquanto o Senhor estiver nesta embarcação, eu estou no caminho, eu estou na retidão, eu estou pronto para o dia do arrebatamento da igreja, porque a palavra do Senhor, e o Senhor diz para aqueles que estão se preparando como a virgem prudente, no livro de Apocalipse, capítulo 19, e o versículo de número 5, o Senhor diz, então veio do trono um som de uma voz que dizia, louve ao nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem, aos que temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Ai de vós! Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, com o barulho de uma grande cachoeira, como forte trovão, que dizia, aleluia, 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 pois o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvamos a sua glória, porque chegou a hora
da festa do casamento do Cordeiro. Chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro. Está chegando a hora da festa do casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linhos, veste finíssima. A noiva receberá veste gloriosa, veste pura, veste limpa, veste branquinha como a neve. A noiva receberá do Senhor veste pura, limpa, branca. Assim será apresentada a noiva do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor diz: fiquemos alegres, felizes, louvai a sua glória. Chorai, louvai a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro. A noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linhos finíssimos, brilhante e puro, para se vestir. O linho são as bordações do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isso. Felizes, olha bem, felizes os que foram convidados, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Felizes aqueles que foram convidados para a festa do casamento do Cordeiro. Feliz é aquele que não distorceu o evangelho do Senhor. Felizes serão aqueles que obedeceram o que o Espírito Santo tem dito à igreja. Felizes é aquele que ouviu o soar da trombeta. Felizes são aqueles que vão andar na rua de ouro com Jesus. Aqueles que não se envergonhou de receber o evangelho puro e genuíno de Cristo Jesus. Esses serão abençoados. Esses herdarão, como diz em Ageu capítulo 2 e versículo 9, a glória da segunda casa. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. E eu falo por mim, eu desejo herdar a glória da segunda casa. Aqui deixo esta mensagem ao teu coração. E para concluir, o Senhor diz, Apocalipse 19, e o versículo 10. Aí eu me ajoelhei. João se ajoelha quando ele teve essa visão, aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, que continue fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos seus profetas, aos verdadeiros profetas de Deus. Eu não falo essa barganha de mentirosos, de falsos profetas, essa barganha de mentirosos que distorcem o evangelho de Cristo Jesus. Eu estou dizendo aos verdadeiros homens de Deus, que têm vida no altar, que têm comunhão com o Senhor, que não distorce a palavra genuína, mas que quando o Senhor o revela, compartilha com a igreja. E o Espírito Santo tem testificado a esses homens enviados por Deus, tem compartilhado somente o que edifica e que vai fazer com que a igreja esteja em comunhão, num só espírito, num só louvor e numa só adoração. Que essa palavra de Deus, ela venha ter construído mais e mais o teu ser, que você venha a se fortalecer mais e mais. Não olhe mais para trás, porque o que sai de trás nada tem proveito, nada presta. Mas o que vem pela frente,
O que vem do céu, isso sim tem proveito. O que vem do céu, isso sim te edificará. O que vem de Jesus, isso sim te ensinará. Se apegue com Jesus agora. E que a palavra do Senhor, ela venha construir o teu caráter, a tua personalidade. E no dia que Jesus voltar, você venha ser aprovado por Ele. Porque só saberemos da nossa aprovação se assim obedecer o Senhor. E nós saberemos da nossa aprovação se nós ouvirmos o soar da trombeta. Porque a palavra do Senhor nos diz, no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 18, o Senhor diz assim: pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando é aprovada por si mesmo. Não seja como esses daí que estão se aprovando por si mesmo. Bate no peito, se vangloriando. Esses para Deus é reprovado, porque o único que vai aprovar a cada um de nós, se nós fazer a vontade do Senhor, se chama Jesus Cristo. Porque ele diz, 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 10, todo joelho comparecerá ao tribunal de Cristo e prestará conta o que tem feito pelo meio do corpo, ou bem ou mal. Todo joelho se prostrará diante do Senhor. Como diz em Romanos 13, versículo 11, todo joelho se dobrará diante do Senhor e cada um terá que prestar a conta de si mesmo a Deus. Que esta palavra, ela venha te fortalecer, ela venha te edificar o teu ser, e você venha permanecer firme nos caminhos do Senhor. A qualquer momento, o Senhor Jesus voltará. A qualquer momento, Ele voltará a buscar a sua igreja. Buscai, se revestir, buscai o azeite para herdar o reino do céu. E que a paz do Senhor esteja com todos. Ore pela minha vida, nas suas orações, ore por nós. E assim estaremos orando por cada um. E assim o Espírito Santo edificará os nossos passos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos até a vinda de nosso Senhor e Jesus Cristo. Deus abençoe a cada irmão que esteve ouvinte nesta live.